A que ponto chegamos? Aqui na América do Sul, o regime socialista da Nicarágua está em campanha contra a Igreja Católica do país. Segundo denúncias repercutidas pelo blog Media Talks, do grupo Folha UOL, o governo liderado por Daniel Ortega, um ex-guerrilheiro e ditador de orientação marxista, não se limitou a perseguir jornalistas e censurar a imprensa nacional. Diz a manchete dessa reportagem especial, aspas, após expulsar freiras, governo Ortega invade igrejas e fecha 7 rádios católicas na Nicarágua. Padre precisou se trancar em templo para impedir destruição de rádio. Aqui no Brasil, a União das Igrejas e Pastores Evangélicos publicou nota sobre o episódio. Aspas, recentemente, freiras da Associação Missionárias da Caridade, fundada pela Madre Teresa de Calcutá, foram expulsas da Nicarágua, sendo escoltadas pela polícia e tendo de deixar o país a pé. Agora, veículos de comunicação associados à igreja tiveram seus templos invadidos para que equipamentos fossem apreendidos. Há notícias de pessoas presas e feridas. A perseguição à Igreja Católica na Nicarágua tem se intensificado desde 2018 e, segundo comunicadores locais, nesse ano o regime de Ortega tem aumentado ainda mais a pressão. Estranhamente, os grandes veículos de comunicação da velha imprensa, sempre tão preocupada com os direitos humanos, não emitiram nem um pio. Mas vejam só quem se manifestou recentemente sobre o ditador Daniel Ortega, o responsável pela morte de mais de 300 opositores políticos desde 2018 e que já está no seu 4º mandato consecutivo após uma eleição que não foi reconhecida pela comunidade internacional. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou a reeleição do ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, e traçou uma comparação com o tempo de poder da chanceler alemã Angela Merkel, eleita democraticamente. A declaração foi feita durante entrevista ao jornal espanhol El País. O próprio Lula divulgou o vídeo em redes sociais. E uma das jornalistas presentes na entrevista rebateu Lula imediatamente. Vamos ouvir um trecho, então, desta entrevista. Eu não posso ficar torcendo. Por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega não? Por que o Felipe González aqui pode ficar 14 anos no poder? Qual é a lógica? Sí, pero Angela Merkel ha gobernado 16 años, Felipe González 13 en España y no metían ninguno de los dos a sus opositores en la cárcel. Bom, como vocês atestaram, a jornalista deu uma surra de democracia no Lula, explicando para ele que a diferença elementar entre o ditador sul-americano e a ex-primeira-ministra alemã é que ela não persegue seus opositores. E eu me pergunto, cadê o jornalismo independente do Brasil para constranger Lula a reconhecer que Daniel Ortega é sim um ditador que exila, que prende, que tortura e que mata sua oposição? Um socialista que viola a liberdade religiosa e o direito de crença do seu povo, chegando ao cúmulo de invadir igrejas e praticar violência contra freiras indefesas. A liberdade religiosa é muito mais que uma proteção para os crentes. A liberdade religiosa é estruturante do Estado moderno e da democracia. Se as pessoas tiverem assegurados os seus direitos de crer, de não crer e de viverem suas vidas conforme suas crenças e dogmas, o princípio da dignidade estará entronizado, a cidadania efetivada e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa mantidos. Quando o crédulo e o incréu podem viver suas vidas nos moldes das suas consciências, eles estudam, empreendem e trabalham com mais afinco e participam da vida da cidade, do país com maior interesse. Por outro lado, quando são perseguidos por suas escolhas de consciência, vivem retraídos, com medo de serem descobertos. O impacto na sua dignidade é óbvio e a cidadania deixa de ser efetiva, pois ser cidadão é ser livre. Não há democracia que resista à mitigação, ao enfraquecimento da liberdade religiosa.